Pessoal, o assunto hoje é desagradabilíssimo, mas infelizmente necessário. A violência contra a mulher. Aquele caso absurdo daqueles 4 homens, não são mais adolescentes, já são homens. E vão passar um bom tempo na cadeia. Que bom. O que me chamou a atenção foi a crueldade daqueles homens que fizeram aquilo com aquela garota. Mas é uma crueldade que supera as outras crueldades, porque ela é desaforada, ela é agressiva. Um dos acusados, cujo pai era ou é lá do governo, gente importante lá do governo do Rio de Janeiro, no dia que ele se apresentou à delegacia para ser preso, acompanhado do delegado, ele estava com uma camiseta onde estava escrito uma frase em inglês, cuja tradução é: não me arrependo de nada. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: o que é que está acontecendo? Primeiro, a violência contra a mulher continua a mesma, é apenas o número de notificações que aumentaram, o número de denúncias que aumentaram, ou não é nada disso. Na realidade, o número, a quantidade de violências é que aumentaram. Bom, vamos lá, pesquisando no chat, sabe o que foi que ele me disse? As duas coisas estão acontecendo. Primeiro eu vou analisar o aumento do número de denúncias. E aí eu listei aqui alguma coisa para comentar com você. Aumento das notificações, a quebra do silêncio. Primeiro, comportamentos antes considerados normais, hoje já não são mais tolerados. Comportamentos que antes a família, que se diz cristã, que se diz guardiã da moral e dos bons costumes da família brasileira, normalizava comportamentos ofensivos, agressivos contra a mulher. Felizmente hoje as mulheres já não aceitam mais isso. É um choque para esse tipo de família. Tem uma frase que o pessoal mais antigo como eu lembra, o pessoal mais novo felizmente nem conhece essa expressão. A frase era: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Felizmente essa frase saiu de moda. Segundo, leis específicas, Maria da Penha e outras, e Delegacia das Mulheres encorajam as mulheres a denunciarem, coisa que antes não existia. E o mais importante, a internet dando voz para que as pessoas botem, denunciem, falem das agressões. E agora, em relação ao aumento real, estatisticamente, é real o aumento. E basicamente, de acordo com sociólogos, o que está acontecendo é uma reação de setores conservadores, isso quando não retrógrados. Esse pessoal não aceita e não aceitará a autonomia da mulher. E uma das maneiras de reagir é o aumento da violência ou o estímulo da violência por meios digitais. É uma das maneiras deles não perderem o controle sobre o corpo, sobre a vida das mulheres. Mas tem um outro detalhe, e aí eu vou entrar no cerne, no núcleo, na alma, no DNA, nas mitocôndrias desse meu vídeo. Infelizmente, essa violência, ela não vai ter um fim próximo, ela não terá. A coisa de uns 10 mil anos antes de Cristo, a humanidade, ela era coletora e caçadora. Sabe o que significa? Que mulheres e homens não tinham posições sociais, hierarquias sociais como a que a gente tem hoje. O que você tinha era divisão de tarefas. Homens, por serem mais fortes, mais rápidos, executavam determinadas tarefas. As mulheres executavam outras tarefas. Mas não havia excedente, não havia propriedade privada e tudo era dividido de maneira igualitária entre os membros do grupo. Com a descoberta da agricultura, sabe o que foi que aconteceu? Pela primeira vez na história da humanidade,
aparecia uma coisa chamada excedente de produção, excesso de produção agrícola. Isso despertou uma coisa chamada propriedade privada. Preste atenção. Ao surgir a ideia de que essa produção agrícola em excesso é minha, essa terra é minha, essas pessoas que daqui a pouco serão chamadas de escravos são minhas. E aí houve uma coisa chamada direitos de propriedade. A palavra direito aí pega mal, né? Propriedade privada. Mas aí tinha um problema. Para garantir que todo aquilo que passou a ser chamado de herança passasse para os descendentes, os filhos, tinha que se fazer uma coisa: garantir o controle sobre o corpo da mulher, na reprodução, porque era a mulher que ia gerar filhos para o homem detentor. A mulher passou a ser subjugada a partir daí. E de lá para cá só foram piorando as coisas. Então, infelizmente, é essa situação que a gente vive. Isso já são 12 mil anos de dominação. Infelizmente, as coisas não vão acabar agora. Mas não vão acabar. Não tem como acabar. Infelizmente. E aí, para encerrar o vídeo, é que eu faço um alerta para você. Se você é um tipo de pessoa que se incomoda com a violência contra a mulher, especificamente contra a mulher, eu poderia falar de outras violências, mas aqui eu estou falando das mulheres. Se você se incomoda e você não se manifesta, você não denuncia, você não apoia denúncias de violência contra a mulher, você, de uma certa forma, está contribuindo para que esses 12 mil anos, lembra os 12 mil anos de exploração, simplesmente demore mais ainda.